Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Hoje vamos iniciar com um depoimento a respeito da meditação de volta para casa. A nossa querida diz assim: ontem, como faço sempre antes de dormir, assisto seus vídeos. E como estava muito agitada e não estava conseguindo meditar, resolvi ouvir o vídeo de meditação voltando para casa. Comecei e devo ter adormecido depois de umas 2 horas. Penso eu que estava sonhando, mas foi muito nítido. Acordei com 3 seres me chamando de um nome que não conheço e não era um nome terreno. Não consegui entender do que me chamavam, mas acordei, até resmungando, pensando que era meu marido se deitando. Olhei do lado e ele ainda não estava dormindo. Acordei no sonho ou visão. Olhei para o lado, meu marido não havia se deitado ainda. Então, no sonho, visão ou sensação, percebi que estava em um lugar com 3 seres que tinham a cabeça redonda e corpos finos, um à direita, outro à esquerda e um à minha frente. Eles tentavam me acordar e me acordaram. Não senti medo. Pensei, devo ter sonhado. Desliguei o vídeo e voltei a dormir. Isso ficou na minha mente até agora. A sensação foi boa. Ainda estou tentando analisar, mas foi algo muito interessante. Acordei hoje de manhã mais disposta e até mais animada do que nos últimos dias. Tenho a sensação que fui levada a algum lugar para ser tratada e acordei ou me acordaram, não sei. Também não sei se consegui me expressar bem. Gratidão, paz e luz a todos nós. Querida, o que você vivenciou foi um sonho lúcido, nítido. Um desdobramento onde nele você teve um insight, você recebeu uma informação, foi chamada por um nome que não reconheceu, mas sua essência compreendeu tudo. Nem sempre temos entendimento daquilo que temos visto em desdobramentos, mas a nossa essência compreende tudo, ela se comunica com o universo, com a fonte, e dentro da 3ª dimensão podemos captar a mensagem ou não. Pode ser o tempo certo ou o tempo certo ainda chegará. É bem interessante quando dizem o nosso nome primordial, quando experimentamos a existência de ser pela primeira vez. E chamamos por existência, estar em algum lugar que não significa necessariamente aqui neste sistema ou nesta galáxia. Quando lembrar, guarde para si, use-o para melhorar sua comunicação com a fonte. Em seus futuros desdobramentos, coisas incríveis podem acontecer. Estamos juntos. Gratidão por ter enviado a sua experiência para nós e assim todos podem compartilhá-la. Algo em nossa espécie que sempre trouxe questionamentos tanto para nós mesmos como para outras espécies é a questão da nossa anatomia. Somos humanoides e diversas outras espécies são similares nesse quesito a nosso respeito. Além disso, temos o nosso código genético, nossa estrutura molecular refinada, nosso DNA, que ao contrário do que muitos pensam, não é incompleto. O que chamam de DNA lixo é um jeito de implantar uma ideia de que grande parte do que somos não passa de junk, não serve para nada.
Entretanto, a verdade inconveniente é que ele foi colocado em nós de forma perfeita e completa. Se como espécie não aproveitamos todo o nosso potencial, devemos agradecer aos que nos manipularam e tiraram isso de nós. Então, no caso, não somos devedores de nada. Eles é que nos devem. Desculpas, explicações, mas nada vamos cobrar porque veio à tona o Homo sapiens e ao mudarmos de frequência definitivamente saindo da 3D, isso não importará mais. E os que desejarem permanecer nela, não vai fazer diferença porque não terão acordado e quando acordarem, deverão fazer suas escolhas. Então vamos a algumas perguntas. Quais habilidades teríamos se todos os nossos códigos genéticos fossem ativados de uma vez? Quais seriam essas habilidades que não tivemos o direito de usar? Como isso afetou no passado e ainda afeta a nossa espécie? Não importa, uma hora essa ativação vai acontecer e teremos todas as respostas. Temos normalmente 23 pares de cromossomos que guardam o programa genético de cada pessoa e está no núcleo de cada célula do nosso corpo. Cada pessoa tem suas características, somos uma espécie onde, através do DNA, somos únicos. Quando nascemos, não temos a mínima ideia a respeito de nada e a grande maioria passa a vida fazendo a sua performance de realidade, imersos na amnésia imposta pela terceira dimensão. O que no passado era impossível, hoje a barreira caiu e pela análise do DNA é possível ter em mãos informações suficientes para identificar ou clonar um ser humano. Quando alguém chega aos 70, 90 anos de idade, ainda pode despertar e escolher, fazer algo com a sua vida, ir para a direita ou para a esquerda. A única certeza na vida, como dizem, é que não somos eternos biologicamente. Chegará a hora da partida para todos nós. É a jornada da vida e cada um tem o seu propósito. Como temos usado o nosso tempo de vida com o conhecimento que temos recebido? Queremos ser faróis ou apenas meros espectadores? Apesar de sermos mais de 8 bilhões, ainda somos frágeis e sensíveis. Nosso corpo biológico não suporta grandes impactos. Somos vulneráveis a diversas coisas e não temos capacidade de regenerar nosso corpo caso percamos alguma parte dele. Podemos nos achar sapiens, alguns mais do que os outros, mas basicamente repetimos os mesmos comportamentos dos nossos manipuladores. Não possuímos uma consciência coletiva, discutimos por bobagens criadas pelo sistema de controle e vamos nos dividindo cada vez mais até dentro da espiritualidade, infelizmente. No passado, muitas coisas foram feitas em nome da honra. Estamos vendo pessoas muito inteligentes que defendiam seus princípios e valores sendo iludidas e mudando de ideia mais rápido do que um piscar de olhos através da forma que podem manipular seus padrões de pensamento. Temos entre nós o que chamamos classe social, algo que nos divide, nos rotula, nos concede parâmetros. Somos todos humanos, mas você não consegue ter acesso a uma celebridade internacional em relação aos mais poderosos do mundo, sem chances. Através do despertar, vamos mudando esse modo de ver o outro como execrável, fora de contexto. Não é algo que devemos nos culpar, é o programa que nos controla, mas dentro do despertar, começamos a ser desprogramados deste modo de ver e vivenciar as coisas. De onde veio o ditado olho por olho? Da religiosidade. Onde fica o perdão no meio disso tudo? Ele não existe. Existe sim a importância de ser cabeça e não cauda, de vencer, de ser vitorioso em tudo. Em livros sagrados, vemos ordens dadas aos homens para dominarem outras cidades, exterminando homens, mulheres, crianças, idosos e até os animais.
e não me diga que isso é imparcial. Desde que meu questionamento a esse respeito começou, não descansei até obter uma resposta. Os obedientes eram os escolhidos, os desobedientes adoeciam e padeciam em grande sofrimento, ou eram eliminados imediatamente. Não havia tempo nem para mudar de ideia. Não obedecer era uma perversidade e ninguém para pensar que os escolhidos eram os que faziam tudo sem questionar. Nos lembra a atitude grega de impedir o povo de pensar. E quando o filósofo Sócrates começou a incitar o povo a ter opinião nas ágoras, foi rapidamente condenado. Pensar ainda continua sendo o maior perigo para quem controla, manipula, domina e conquista. É preciso dar uma paradinha aqui e esclarecer que não estamos apontando dedos para nenhuma crença. Estamos elucidando pontos que você deveria parar e pensar dentro do seu processo de despertar. Fora dele, não conseguirá entender. Por que ter medo de questionar ou por que ter ódio de quem questiona, querendo entender? Porque pode ser mal interpretado, mal visto? Uma pessoa que tem uma fé diferente? O mundo continuou sua jornada com conflitos e maldades que não diminuíram, porque alguns humanos foram tão cruéis no passado em algumas situações que foram insuportáveis, e outros ainda são, outros ainda serão. Leis foram e são quebradas agora mais do que nunca, e a humanidade clama, mas quem virá? Saber quem realmente somos não é nem a ponta do iceberg. Criaram a escala do tempo para compreendermos melhor as coisas, há 100 anos, há 500 anos, há 13.000 anos. Mas quando olhamos para o céu noturno e para as estrelas, sentimos saudades de um lugar onde não havia tempo. A medição de distância, nem podemos compreender 12 bilhões de anos-luz. Qual o limite do universo? Será que ele tem fim? E se tiver, depois, só há escuridão? Quando você pensa em conversar sobre isso com alguém da família ou um amigo mais próximo, eles te ouvem, balançam a cabeça como se estivessem entendendo e depois te cortam alguns segundos depois para perguntar: é interessante, mas você viu o que aconteceu? Saiu no jornal, que coisa horrível. Não há tempo para o que é considerado desnecessário. Tudo é especulação, imaginação. Até hoje entendemos que a galáxia foi semeada, mas não temos uma resposta pronta para oferecer à pergunta: quando o primeiro humanoide colocou os pés neste planeta, se era considerado hominídeo, e tendo em vista o que conhecemos agora, não podemos seguir com muitos ismos na mente. É tão complicado aceitar que as civilizações mais antigas que temos conhecimento sabiam mais sobre o nosso sistema solar e nossa galáxia do que nós hoje, em pleno século XXI? É tão complicado aceitar que tais civilizações conheciam e já faziam procedimentos médicos, incluindo genéticos, e que a criação do primeiro Adamu está documentada em tábuas antigas? A questão é, há 500 anos, dizer que a Terra não era o centro do universo nos levaria para a fogueira. Os últimos 3 planetas do nosso sistema só foram descobertos nos últimos 200 anos. Então, será que somos tão superiores assim? E quando falamos em soberania humana, até a palavra soa no contexto errado. Nos deixaram com um DNA de dupla hélice, somos os animais racionais, tiraram nosso potencial de inteligência, limitaram nosso conhecimento, removeram a nossa memória, nossa expectativa de vida foi encurtada. Se, como dizem os maiores contatados no hoje, somos a soma da genética de mais de 20 espécies diferentes, então o que somos nós? Decidimos vivenciar a experiência humana para um dia despertar e sair dessa ilusão?
Só na década de 80 ocorreu a primeira condenação baseada em impressões digitais em um DNA colhido. Em 2000, supostamente foi concluído o sequenciamento do genoma humano. Então, repetindo a pergunta, tirando o conhecimento vindo da espiritualidade, de que somos fractais da fonte, a grande maioria se pergunta quem somos nós e por que estamos aqui. O que a princípio parece um afastamento, na verdade, é uma das melhores experiências que podemos vivenciar, a reaproximação da fonte criadora e o fortalecimento da nossa fé. Deixamos para o final mais um questionamento. O que os supostos deuses deixaram que fosse registrado equivale a mais uma parcela de conhecimento real ou representam mais coisas inventadas? Chegamos à conclusão de que enviar sondas ao espaço profundo com fotografias, música, saudações em todos os idiomas da Terra, gravados em um disco de ouro, pode não ter sido realmente um marco na história humana. Talvez descobrir quem somos e de onde viemos não seja mais importante do que começar a compreender do que realmente somos capazes. Os que continuam em suas zonas de conforto pensam no que vão deixar para os seus filhos. Os que se aposentam querem e merecem conforto na parte final da jornada. Faz parte da programação humana. Fomos modificados para desempenhar uma função no passado primordial, onde alguns ficaram responsáveis pelos da própria espécie, como falamos no primeiro conteúdo. Evidências estamos coletando juntos de forma sensata, e nem entramos na área regressiva ainda. Então, que você, a este ponto, já tenha começado a tirar suas próprias conclusões. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão àqueles que estão nos ajudando de outras formas. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e, principalmente, muita da verdadeira luz. Até o nosso próximo conteúdo.